Poder se assentar em nome de Jesus. Aleluia! Vocês estão bem? Graças a Deus. Todo sacrifício, toda perca e toda dificuldade é válida para um futuro melhor, não é verdade? Não se constrói sem uma dificuldade, não se reforma sem uma dificuldade, não se começa sem uma dificuldade. E somos prova disso, né, filho? É como ele falou. Passamos por altos e baixos. A nossa vida é um batimento cardíaco, né? É de altos e baixos. E se não for assim, não tem graça nenhuma. Se a gente não suar, chorar, sofrer, a gente nunca vai valorizar aquilo que a gente conquistou. É verdade? Mas sem demora, vamos estar fazendo a leitura da palavra dessa noite, que se encontra em Marcos 5, 21. Sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muitíssimo feliz. O Senhor sabe a grandeza da minha alegria de estar com vocês. Glória a Deus. Marcos 5, 21. Perdão, 22. Marcos 5, 22. Todos acharam? Que nos diz assim: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ido a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. E estando ela ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, somente crê. E não permitiu que alguém o seguisse, e a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, traduzindo é: menina, a te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Somente até aqui. Aleluia. Amém? Poder se assentar. Glória É uma a Deus. passagem conhecida e podemos observar duas situações parecidas nesse texto. Imediato, aquele homem corre à direção do Senhor Jesus por um socorro.
porque ele necessitava de algo urgente que só o Senhor seria capaz de fazer. Em meio à sua patente alta, né, o principal da sinagoga, ele tinha um nível muito alto na sociedade. Ele tinha limites para alcançar aonde ele bem queria, porque ele era uma pessoa de renome, de conhecimento, uma pessoa de alta classe, de muito conhecimento, uma pessoa respeitada. Mas ele se encontra em uma situação que o nível dele não é capaz de resolver o problema dele. Ele se encontra numa situação onde a riqueza dele, o conhecimento dele, não é capaz de resolver o problema dele que está dentro de casa. Aleluia. E quando se trata, meus irmãos, de um problema dentro da nossa casa, a situação é diferente. Quando não está mais no nosso controle, quando não está mais nas nossas rédeas, a situação é outra. Ela se torna num nível tão diferenciado que você é capaz de alcançar níveis que você jamais conseguiria imaginar que poderia chegar. Quando aquele homem chega aos pés do Senhor, é porque já não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Verdade, Deus. Você imagine aí o presidente da República, uma pessoa acima do presidente da República, buscando alguém que ele jamais poderia buscar, sendo que ele tem todo o país em suas mãos. É, Deus. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. Aleluia, Jesus. E é desta maneira que o Senhor age nas nossas vidas, quando a gente acha que não tem mais jeito. O Senhor, ele só vai agir nas nossas vidas quando não está mais no nosso controle. É, Deus. Quando não está mais nas nossas mãos. É neste momento que o Senhor vai agir. Muitas vezes a gente passa por situações de mingau, de mucilon, que por qualquer coisinha a gente está chorando, está se lamentando, mas o Senhor até agora não fez nada, porque não é para Ele fazer, é para você reagir. Não é para eu fazer, é para eu reagir, é para eu buscar, é para eu orar, pedir ao Senhor um discernimento para Ele me orientar, para que eu vá buscar resolver esse problema. É, meu Deus. Não é assim? Tem pessoas que por uma dor de cabeça já faz uma campanha de oração. Primeiro, tome o remédio, não passou, vai no médico. Se o médico não resolveu, aí você faz a campanha de oração. É, Deus. Não fique incomodando o Senhor com qualquer coisinha, não. Verdade. Porque a gente é filho do rei e também temos poder de pedir, clamar e dar autoridade. Assim como o Senhor deu autoridade àqueles 12 discípulos, o Senhor também nos dá. Porque Aleluia. somos filhos dele. Mas o interessante nessa passagem bíblica é que no mesmo momento em que Jairo convida o Senhor para ir até a casa dele, fazer o id dele, né, curar a filha, eis que aparece quem? Uma mulher do fluxo de sangue. Ei, Jesus. Uma mulher que já havia 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. E quem é mulher sabe. Quem é uma mulher já formada, que já é moça, com seu ciclo menstrual sabe. 2 dias não é bom, 3 dias é insuportável, 5 dias é insustentável. Imagine 12 anos, todos os dias. Aquela mulher com certeza já estava fraca, debilitada. Quando você tem um corte hemorrágico, você fica num estado, você não tem condições nem de andar. Imagine aquela mulher com esse fluxo de sangue há 12 anos. Num tempo que a medicina não reagia e nem trabalhava 100% como hoje. Aquela mulher investiu tudo o que ela tinha para cuidar da saúde dela e nada conseguiu resolver. Mas quando ela ouve falar do Filho de Deus, que por ali passava, aí eu entro num detalhe. O Senhor Jesus estava indo por um caminho, mas eis que aparece quem? Jairo. E o que é que acontece? O Senhor vai para outra direção. O Senhor vai em direção à casa de Jairo. Glória a Deus. Jairo clama aos pés do Senhor, ele vai em direção aos pés do Senhor. Ele esquece da patente dele, do nível dele, e se prostra, se humilha. E o Senhor não indaga. Louvado simplesmente seja Deus. aceita o convite, porque pense num Deus
educado. É. Pense no Deus que gosta de ser convidado. Louvado seja Deus. Quer provar o Senhor, Santo é o convide. teu nome, Jesus. Quando ele é convidado, ele não indaga, ele diz vamos. E quando ele diz vamos, ele muda a rota, mas ele não mudou Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu à santo toa não. O nome. Senhor não faz nada à toa. O Senhor sempre faz algo com propósito. Aleluia, Quando o Deus. Senhor ele muda a rota, ele encontra a mulher no fluxo de sangue. Não foi por acaso. É verdade, meu Deus. Quando o Senhor ele sente que saiu virtude dele, ele... Epa, calma aí. Não vai ficar por isso mesmo, não. Não vai simplesmente pegar a benção e sair de fininho como se nada tivesse acontecido, não. Para receber de Deus, tem que testificar. Para receber do Senhor, tem que contar testemunho. Porque os milagres que o Senhor faz não tem que ser no oculto, não. Tem que servir de exemplo para que os outros também possam vir buscar aquele mesmo Deus. Ela simplesmente pega na orla do Senhor e sai de fininho, porque ela sentiu que o sangue estampou naquele mesmo momento. Eu quero defender ela porque eu imagino que aquela mulher já estava com medo, apavorada. Porque naquele tempo era uma mulher conhecida como uma mulher imunda. Ela não poderia se aproximar de ninguém. Ela, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Então somente se eu tocar na orla dele, não vou nem tocar nele. Eu vou só tocar na orla dele, no vestido dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando ela toca, instantaneamente ela sente o sangue estancado. Glória a Deus. E ela disse, até aqui basta. Santo é o teu nome, Jesus. Até aqui basta não. Não é assim não. Você não vai ser curado, não vai ficar de qualquer jeito não. Peraí. Glória a Deus. Quando você recebe uma biópsia, você não tem que voltar para o médico para mostrar? Não é assim? Quando o tratamento dá tudo certo, você não tem que voltar para a revisão, para o médico lhe dar alta e testificar, tome aqui seu laudo, está curada. Não precisa retornar mais não. Não é assim? Com Deus é a mesma coisa. Aí o Senhor diz assim, ei, quem foi que me tocou? Vai ter que contar agora o que aconteceu. Agora vai contar com sua boca, com a sua língua. Ei, sabe o que é que está acontecendo aí? O culto foi preparado. Aleluia, E quem foi que preparou o culto? Jairo. Porque foi Jairo que convidou. Foi Jairo que se prostrou diante dos pés do Senhor. Foi Jairo que preparou o culto, organizou a igreja, convidou o pregador, convidou a cantora, arrumou a igreja todinha, ornamentou, preparou os porteiros para que a excelência do Senhor acontecesse. Glória a Deus. Ela timidamente revela. Ela conta a história de vida dela, ela conta o que ela passou, o que ela sofreu, o que ela perdeu, o que ela tinha e não tem mais. E que ele ali foi a única solução. Meu Deus, é assim. Quando você chega ao nível de perder tudo e não tem mais jeito, é a única solução. É o Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Eu quero defendê-la porque aquela mulher passou por tantos desafios, por tanto sofrimento, por não ter conhecido o Senhor Jesus. Jesus, verdade, Deus. Mas talvez ela tenha dito assim, não tem problema não. Eu fui curada. Agora é conquistar tudo que eu perdi. Com Jesus é diferente, irmãos. Com Jesus é diferente. O que passou, passou. Serve de exemplo. Aleluia. Serve de base. Não é assim? Meu Pai. E quando o Senhor está ouvindo o relatório médico da cura daquela mulher, chega as bênçãos para contar a Jade que a filha dele já tinha morrido. Imagine aí, irmão. Você sendo o primeiro da fila para receber a bênção, chega outro na sua frente e recebe aquilo que você estava esperando. Louvado seja Deus. Você recepcionou tudinho, ele vai chegar. Quando ele chegar, você é o primeiro a receber. Convidar. Aí chega uma bênção na sua frente, fura a fila e recebe a bênção primeiro que Glória a você. Deus. Quantos de nós já passamos por isso? Eu lembro que Josafá contou um pedaço de 1% do nosso testemunho e eu contava para Deus, Senhor,
Desde criança eu desejava ter uma roça. Aleluia, Jesus. Mas Deus, Ele é tão lindo. Ele é tão lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente se entrega para servir com excelência ao Senhor, apresenta os nossos sonhos, nossos projetos, nossos propósitos, o Senhor está aqui. Às vezes eu pego de caneta meio como se o Senhor fosse analfabeto, mas eu escrevo os meus sonhos, se for de tua vontade, porque já é de meu coração. Aleluia, Que Deus. o Senhor abençoa. Tem vezes que demora 1 ano, 2 anos, que nem demorou muitos anos, até o Senhor me realizar. Aleluia, louvado seja Não Deus. importa o tempo, porque o Senhor sabe a necessidade da espera. E muitas das vezes a espera é necessária, porque é o tempo que prepara. É o tempo que nos capacita, irmão meu. Aleluia, Deus. E quando Jairo está ali, eu imagino, no meio daquela multidão, acho que ele está, licença aqui, irmão, acho que ele está o tempo todo querendo puxar na aula do Senhor, mas o respeito era grande. Ele diz, oh meu Deus, anda ligeiro, a minha filha está doente. Aí chega essa benção aí, ela não está nem na frente, eu era o primeiro da fila, ela já chega, e agora? Mas ele estava ali, ó, paciente. Ele estava, irmão, confiando. Glória a Deus. Ele estava confiando. Aleluia, Porque ele convidou e o Senhor aceitou. glória a Deus. Muitas vezes a gente convida, a visita não chega, a gente pensa que visita mal educada, né? Deus sabe todas as coisas, por isso que não é corrente reclamar, né? Mas aí quando aqueles homens chegam para dar o recado, não incomoda o mestre mais não. Não tem mais jeito, acabou. Aos nossos olhos materiais, físicos, quando tudo parece que não tem mais jeito, é nessa hora que o Senhor entra em ação. Aleluia, Jesus. É onde o Robertinho não tem mais jeito que o Senhor entre em ação. O Senhor não é Deus de fazer qualquer coisa, não. O Senhor é Deus de fazer o extraordinário. Ele não vem para fazer uma simples coisinha, não. Ele vem para fazer aquilo que o homem não pode fazer. E ele acalma aquele Jairo e continua indo para onde Jairo convidou, para a casa de Jairo. E é interessante essas duas passagens, porque enquanto Deus ele cura a mulher do fluxo de sangue, o Senhor está indo para algo muito maior que isso. Porque uma coisa é você receber um convidado que não estava sendo convidado. Você recebe um convidado que chegou na sua casa, mas que não foi você que convidou. E a outra coisa é você receber um convidado que foi você que convidou. Aleluia, Deus. São coisas totalmente diferentes. Quando você prepara para receber, é diferente. Quando você prepara um culto de festividade e você organiza tudo, irmão Melri, vem um pregador na unção, um pregador que orou, que apresentou, é servo ou serva de Deus. Aí a gente vai fazer o quê? O culto de evangelismo. Não é assim? Porque a gente quer casa cheia. Vai chegar gente só para ouvir a cantora. Vai vir gente para ver só o pregador que é famoso. Mas vai ter aqueles que levou o mês todo, meu Leandro. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Esperando que Deus ali faça um milagre. Batismo no Espírito Glória a Santo. Deus. Cura, libertação. Quando o culto é preparado, é um culto diferenciado. Glória a Deus. Quando Jairo ele chega até sua casa com o Senhor Jesus, ele chega lá e eu acho que ele pensa assim, eu posso estar exagerando, mas eu estou falando do meu pensamento, não é a palavra que diz. Acabou, não tem mais jeito. Mas ele é o Deus dos milagres. Aleluia. Eu já ouvi falar que ele já ressuscitou, Deus. operou milagres. Então isso para ele não vai ser diferente. Por mais que eu esteja sabendo que a minha vida já partiu desse. Jairo confiou. Quando chega na casa dele, aquele alvoroço, e quando o Senhor diz que a filha de Jairo está dormindo, muitos desacreditam, porque diante dos olhos carnais é desacreditar.
é de duvidar. Só quem serve, quem crê e já viu os milagres de Deus. Porque mesmo quando a gente tem algo da parte de Deus já prometido, nós mesmos, muitas das vezes, somos capazes de desacreditar. Porque está demorando. A demora para nós carnais é terrível. Somos seres que não gostamos de esperar. A gente paga uma consulta particular, leva 20 minutos, né, Josafá? Quer esperar, né? Quer esperar não, já está achando que você está esperando. Vai para o SUS a mesma coisa. A gente não gosta de esperar. Mas quando o Senhor chega ali e opera um milagre, ressuscita a filha de Jairo, aquela menina é ressuscitada. Para o Senhor ela acordou, mas para o homem ela ressuscitou. O milagre ali foi feito. O milagre de Deus aconteceu dentro daquela casa. Não foi em qualquer lugar. Foi dentro da casa de Jairo. No seio familiar, aonde ele convidou o Senhor para acontecer a glória de Deus. E é onde eu volto a falar do contexto. Aconteceu coisas diferentes. Por quê? Jairo preparou o culto. A mulher recebeu a cura, mas a filha dele recebeu o milagre. Há uma diferença em quem chega para o culto para quem prepara o culto. Há uma diferença. Irmão Albertino, muitas das vezes a gente prepara o culto da festividade. Como eu disse agora há pouco, 1 mês de oração, né, irmã Helena? 2 meses de oração para receber as bênçãos. Chega aqueles irmãos, nos prestigia com sua presença e vai embora. E a gente perseverou. Tenha por certeza que as bênçãos que iremos receber é diferenciadas. Porque aqueles que vieram e foram embora, não retornará para contar o testemunho. Mas a gente que ficou, sacrificou, clamou, orou e apresentou, a bênção vai ser maior e vai contar o testemunho. É diferente, irmão, quando a gente prepara o culto. Nas nossas vidas, o culto tem que ser preparado o tempo inteiro. Quando a gente levanta de manhã, temos que nos prostrar. Na lida, né, irmã Mera? A gente está lavando os pratos, fazendo a comida, né, irmã Helena? Orando ao Senhor. Às vezes, irmã Linete, a lágrima corre ou por um milagre que a gente já recebeu, ou por a bênção que a gente quer receber. Porque mãe é assim. Pense no ser humano potente, é a mulher. Vocês me perdoem, viu? Os homens me perdoem. Mas pense numa coluna de fogo, é a mulher dentro de casa. O homem se desestrutura dentro de casa, a mulher diz: ó meninos, vocês se acalmem aí, não faz zoada não, que o pai de vocês está estressado, pelo amor de Deus, sumam daqui. Os meninos chegam em casa estressados, a mãe dá 2 gritos, eles entram. Mais tarde ela fala: e aí, meu amor, foi o que aconteceu? Agora você está calmo, me conte aí o que aconteceu. Pronto, na próxima vez você cai no meio, viu? Agora deixe a mulher se estressar dentro de casa, para você ver. Não tem filho, não tem marido que acalme, desestrutura a casa todinha. Portanto, não mexa na coluna de fogo não, porque ela abala a estrutura todinha. Porque só ela consegue equilibrar aquela casa. É. Trazer tudo que é bom é o homem, mas a estrutura é a mulher. A cabeça é o homem, mas a estrutura, as colunas, é a mulher. Então vocês pensem antes, viu? É, vocês pensem. O nosso Deus, ele é poderoso o tempo inteiro. O Senhor Jesus, ele sabe reconhecer. O Deus que a gente serve, ele não é injusto. Ele não esquece do que a gente faz para ele, do que a gente busca por ele, do que a gente perde por ele. Porque para ganhar diante de Deus tudo que ele tem para nos dar, a gente precisa perder primeiro. Quantas coisas a gente não já perdeu? Aquela mulher de fluxo de sangue perdeu tudo que tinha, até encontrar o Senhor Jesus. Jairo chegou ao ponto da filha morrer, né? Para encontrar o Senhor Jesus. Aleluia! Mas para o Senhor Jesus nada é impossível. Aleluia. Glória a Deus! Quando a gente pensa que já está
no último segundo dos últimos tempos, para acabar tudo, o Senhor diz, deixa eu estrear agora. O protagonista chega e faz totalmente diferente. Glória a Deus. É totalmente diferente com o Senhor Jesus. Quando Jairo convida o Senhor, aquilo ali não foi por acaso. E por que eu insisto em um culto preparado? Porque tudo para o Senhor é organizado. Aleluia, é verdade. Irmãos, eu sou preconceituosa em culto de qualquer jeito. Ó, irmão, vai ter um culto festivo, vai ter um culto de departamento. Aí na hora do culto, não sabe quem é o pregador. Não é assim? Tem um mês para o culto. Tem um mês para o culto das crianças, um mês para o culto dos jovens, senhoras, senhores, família ou missão. Mas no dia do culto é que a benção vai falar para o pastor ver quem vai pregar. Quem é esse Deus que vai receber esse culto? Ei, Jesus. Para quem é esse culto que vai ser preparado? E os louvores já foram ensaiados? Os hinos da harpa já foi escolhido? O Senhor é tão organizado, irmão. Ele não gosta de nada de qualquer jeito. Você vai deitar numa cama cheia de farelo de pão? Vai sair pela sala, pela cozinha, descalço, pisando em pedra? É desconfortável, não é? Para Deus é a mesma coisa. Ei, Jesus. Quando foram visitar o sepulcro onde o Senhor foi colocado, encontraram como? As roupas de cama dele. Estava dobrada. Até nisso, o Senhor Jesus nos ensina. Aleluia, Jesus. O culto tem que ser preparado. Glória a Oh, Deus. glória. Do início da manhã até o terminar, eu levanto, durante o dia eu louvo, agradeço. Eu tomei uma topada, muito obrigada, Jesus. É difícil, mas agradeça. Ele riu ali, mas eu lembrei do dia que o animal derrubou ele, ó. Ele estava mais calmo do que eu e Josafá. E a gente querendo socorrer ele, Josafá falou com ele, isso não precisava não, ele estava mais calmo do que a gente. Eu disse, aquele dali estava preparado. Porque a queda foi feia. Irmãos, a gente precisa se manter posicionado 24 horas por 48. Sabe por quê, meu irmão? É em metade de um segundo que o inimigo precisa. E vou dizer um segredo para vocês, que quase nenhum de vocês sabe. O irmão Albertinho sabe desse segredo. Eu não contei para ele, mas ele sabe. O inimigo, ele é organizado. O nosso adversário, ele não é impaciente. Pense num ser paciente, é o inimigo. O inimigo, ele não tem pressa. Ele não é ansioso. Ele não tem pressa de nada, irmão meu. Sabe por quê? Porque ele nos conhece. E sabe quem somos. Sabe por quê? Ele nos vigia o tempo inteiro. Ele precisa só de 1% da nossa falha para oferecer aquela bandeja com frutas de melhor qualidade. O inimigo sabe que a vaidade nos chama, Albertino, atenção. Ele não vai oferecer uma fruta de qualquer jeito. Ele vai oferecer a fruta de mais qualidade possível. Com o perfume mais cheiroso possível. Para nos chamar a atenção. Ele precisa de poucos minutos para a gente abrir a brecha e ele entrar. É nessa aí que ele é mal educado. Porque o Senhor bate para entrar. E ele entra em qualquer brecha que ele achar. Então não duvide. O inimigo ele não tem pressa e ele é paciente. Porque a oportunidade que ele tem vem de nós. A nossa impaciência, a nossa ansiedade. E é nesses momentos aí que ele precisa para agir. E é por isso que a gente precisa preparar o nosso culto ao acordar até a hora de dormir. Oh, glória. Aleluia. Não é assim? Aí o inimigo usou um vizinho, alguém do trabalho, uma pessoa local, para lhe atribular, lhe atormentar por coisas banais, porque é sempre por coisas banais.
E você já está ali perdendo a noção do controle, do seu juízo. E o que é que o crente vai fazer? Vai orar. Se a tribulação está tão grande que você não consegue, pede misericórdia. Peça ajuda. Somos união, somos um só, somos todos. Meu Deus. Não é assim? Aleluia. Mas não podemos perder a posição de cristãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Somos filhos de Deus. Somos reflexo. E a gente não pode deixar o mundo lá fora duvidar de quem nós somos. Aleluia, Jesus. Eu falei para minha mãe, eu acredito que eu falei com o Josafá no dia que eu fui marcar a ressonância de Carol. E vocês me perdoam que eu vou falar aqui, mas não é. Fez um raio-x, irmão, de cima até embaixo. Eu disse, Jesus, muito obrigada. Não estou falando isso para me mostrar, não. Eu estou falando isso para dizer para vocês que somos identidade. Desse jeito, Jesus. Que não precisamos abrir nossa boca para testificar quem somos. Aleluia, Quem Jesus. tem que contar o nosso testemunho é quem está lá fora. Glória a Deus. Não é assim? Eu não preciso sempre abrir minha boca e dizer aqui o que eu passei, o que eu fui, hoje o que eu sou, não. Porque quem testifica a minha vida é os meus vizinhos, não é? É quem convive comigo. Quer trazer teu marido, quer trazer tua filha, teu pai, a tua mãe para dentro da igreja? Seja reflexo. Glória a Deus. Seja Jesus. testemunho sem abrir a Glória boca. a Deus. O crente ele tem postura para andar, ele tem postura para falar, ele tem postura para tudo, até de boca fechada o crente fala. Aleluia, Deus. Não podemos perder a nossa identidade, jamais. E pense num povo de força. A nossa força ela é tão grande que quando a gente está fraco, é que a gente está mais forte. Não é assim? É para contrariar, não é? É para desconcertar a mente. Mas é quando a gente está fraco, ou seja, quando a gente acha que está fraco. Sabe por quê? Porque nos momentos de dificuldade, no momento de fraqueza, que a gente diz eu não consigo nem orar, é o momento que a gente consegue ser verdadeiro com Deus. Glória a Deus. As lágrimas falam, a expressão facial fala, o corpo debilitado fala. Não é? Muitas das vezes, eu vou contar um segredo que muitos aqui não têm coragem de dizer. Até as lágrimas temperam a comida. É. E nesse dia a comida fica melhor do que as outras. Glória a Deus. Então no dia que você vê que a comida ficou saborosa, tenha certeza que o segredo nesse dia caiu. É. Quem vai me mentir aqui? Pode mentir se eu estiver mentindo. Deus sabe, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Falar com o Senhor durante o dia, trabalhando, não tem coisa melhor não. Tem vezes que Gustavo eu falo que Gustavo é minha sogra, que onde eu estou ele está. E minha mãe só está falando o quê? Eu digo, não, eu estou falando com Deus. Ah, tá bom, só está falando com Deus. A gente tem que estar a todo instante conectado com o Senhor. E eu insisto em dizer, o nosso culto funciona dessa forma. Não é só dentro da igreja, não. Aleluia. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem entregar o culto ao Senhor. O culto ele não é só feito dentro da igreja, não. Eu não posso ser crente na igreja apenas. Eu tenho que sair de casa já cultuando. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. E como é que eu faço? Hoje é culto das senhoras. Se eu tiver oportunidade, eu vou cantar o quê? Eu vou louvar o quê? Eu vou cantar um hino da harpa ou vou cantar um louvor? Vai ter tema? O culto vai ser temático? É em que versículo? Eu vou cantar, eu vou orar, eu vou fazer. Vai organizar, irmão, estou aqui à disposição. Mesmo se você não queira, mas se prostre na disposição. Porque é assim que Deus trabalha. O culto começa em casa. E há um mês atrás. Não é nas vésperas do culto, não. Não é assim? E lhe digo mais. Quando você se dedica a servir ao Senhor com excelência, pode até parecer cansativo. Mas quando a glória de Deus começa a cair, você nem percebe o tanto que você faz. Olha, Tiago, é tão bom quando você se entrega na obra de Deus, que você nem percebe o tanto que você está fazendo. Glória a Deus. Porque quando a gente faz com prazer, Flávia, é diferente.
a gente vê que acabou ligeiro e parece que a gente não fez tudo que precisava. E eu finalizo a palavra dizendo: são duas passagens, duas fé, duas confianças. Mas um fez o culto e o outro aproveitou o culto. Glória a Deus. Você aproveitou o culto, você não saiu perdendo, mas quem preparou saiu diferenciado. Porque preparou para esperar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Nessa noite, volte para casa pensando em sempre preparar o culto para o Senhor. Desde a hora que acorda até a hora de dormir. Porque nosso Deus, ele gosta de um culto preparado, de um culto organizado. Amém? Que Deus assim continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pela oportunidade.